Então, depois dessa viagem pelo mundo da arte e da criatividade, vamos agora mergulhar nos mistérios da matemática. Já viu duas peças se encaixarem tão perfeitamente que parecem ter nascido juntas? Isso tem nome: congruência. E na matemática, a gente vê isso claramente com os triângulos. A professora Cristiane vai nos mostrar o que faz dois triângulos serem perfeitamente iguais, como clones geométricos. Vamos assistir? Vamos lá! Olá, pessoal. Bem-vindos a essa videoaula. Eu sou a professora Cristiane Souza e a nossa conversa é sobre um polígono especial, o triângulo. E por que o triângulo é especial? Bom, o triângulo é uma forma geométrica forte. Não à toa, o triângulo ele é usado em estruturas metálicas, em construções de pontes, de prédios, para dar firmeza a essas estruturas. Além disso, os triângulos são formas únicas dentro da sua própria diversidade. Bom, mas para você entender tudo isso, nós vamos começar essa videoaula pelo princípio, pela definição de triângulo. O triângulo é um polígono de 3 lados e, consequentemente, ele tem 3 ângulos. Outros elementos do triângulo que a gente precisa se lembrar. Primeiro deles, o vértice. Na verdade, ele possui 3 vértices. O vértice é o ponto de encontro dos lados. Como ele tem 3 lados, ele tem 3 vértices. Os vértices aqui eles são marcados por letras, como A, B e C. Tem também as alturas. A altura do triângulo é a distância de um vértice, na vertical, essa distância, a distância de um vértice até o lado oposto a ele. Como são 3 vértices, o triângulo tem 3 alturas. Por isso, usei a palavra no plural. Bom, se você tivesse que desenhar um triângulo com medidas que você escolheria, quais seriam esses valores? Será que quaisquer 3 medidas vão formar um triângulo? Por exemplo, será que a gente consegue formar um triângulo com essas medidas de 3 centímetros, 5 centímetros e 10 centímetros? Vamos conferir? Vamos tentar juntar essas medidas, então. Então, ali, juntando os segmentos de 3 e 5 centímetros no ponto A, agora a gente só precisa encaixar o lado de 10 centímetros, não é? Só que esse lado não se encaixa. Mesmo que a gente aumente o espaço entre os lados de 3 e 5 centímetros, ali no ponto A, aumente o ângulo entre eles, o triângulo não vai fechar. Isso está relacionado ao que a gente chama de condição de existência do triângulo. Cada lado do triângulo tem que ser menor que a soma dos outros 2 lados. Então, 3 é menor do que 5 mais 10, que é 15. 5 é menor que 3 mais 10, que é 13. Só que 10 não é menor que 3 mais 5, que é 8. Por isso, isso aí não é um triângulo. Então, vamos ver aqui que se com um lado de 7 centímetros a gente vai conseguir. Vamos fechar esse triângulo, então. Aqui, a gente percebe que cada lado é menor do que a soma dos outros 2. Portanto, aqui a gente vai ter um triângulo, né? E aí, quando a gente define as medidas dos lados do triângulo, automaticamente estamos definindo também as medidas dos ângulos. E isso aí não vai mudar mais, tá? E por que isso acontece? O triângulo é considerado um polígono rígido. Ele não muda a sua forma depois que as suas medidas estão definidas. Então, juntando novamente aqueles lados 3 e 5 centímetros, para caber o lado de 7 centímetros, existe uma abertura ou um ângulo específico. Se aumentar ou diminuir esse ângulo, vai sobrar ou vai faltar espaço para o encaixe do lado de 7 centímetros. Bom, esse aqui é um triângulo chamado de triângulo escaleno, porque as suas medidas de lado são todas diferentes.
Já esse triângulo aqui é chamado de triângulo isósceles. Isso porque ele tem dois lados de mesma medida. Esse outro triângulo, ele já tem os três lados do mesmo tamanho. Ele é chamado de triângulo equilátero. A medida do lado de um triângulo está ligada à medida do ângulo oposto a este lado. Assim, quanto maior for o lado, mais espaço entre os outros dois lados nós vamos precisar para encaixá-lo aqui. Tá? A gente viu isso ali quando estávamos montando o triângulo 3, 5 e 7 centímetros. Então, a gente já pode concluir o seguinte. No caso do triângulo escaleno, como os três lados têm tamanhos diferentes, os três ângulos terão tamanhos diferentes também. Neste caso, o maior lado é oposto ao maior ângulo. Logo, o menor lado estará oposto ao menor ângulo. No triângulo isósceles, como ele tem dois lados de mesmo tamanho, ele vai ter também dois ângulos iguais. Lados de mesmo tamanho são opostos a ângulos de mesma medida. No triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida, não é? Então, todos os ângulos também terão a mesma medida. Os triângulos se classificam também em relação à medida dos seus ângulos. E para entender essa classificação, é preciso lembrar que, juntando todos os ângulos internos do triângulo, nós vamos ter ali uma soma de 180 graus. Vamos a essa classificação. Nós vamos chamar de acutângulo todo triângulo cujos seus ângulos são agudos, são medidas menores que 90 graus, como é o caso dos triângulos equiláteros. Os triângulos equiláteros, todos os ângulos têm medida de 60 graus, independentemente do tamanho dos seus lados. Lembra que a gente falou que lados iguais se opõem a ângulos iguais? Então, se os lados têm a mesma medida e juntos somam 180 graus, 180 dividido por 3 é igual a 60. Este aqui é o chamado triângulo retângulo. Ele tem um par de lados que formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Vale dizer que o triângulo não pode ter mais de um ângulo reto e nem mais de um ângulo obtuso. Senão a figura não vai fechar. Por fim, nós temos o triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo é aquele que tem um par de lados formando um ângulo maior do que 90 graus. Esse ângulo é conhecido como ângulo obtuso. O triângulo é um polígono diferenciado. Olha quanta coisa sobre ele nós comentamos nessa videoaula. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre esse polígono que tem tantos detalhes. Muito obrigada e até a próxima! E aí, gente, quem diria que os triângulos também contam histórias? Na arte, no telhado, no molde da roupa, eles estão por toda parte, firmes, exatos, congruentes. Hoje, a gente viu como a arte pode transformar o mundo e como a matemática dá forma e precisão a este mundo. Nosso tempo por aqui está acabando, mas o que a gente aprendeu hoje continua ecoando aí, dentro do seu olhar, no seu pensar. Que tal criar uma arte usando materiais inusitados e depois medir suas formas usando o que aprendemos com os triângulos congruentes? Vamos lá? Então, pessoal, muito obrigada pela sua companhia e não se esqueçam de acessar o nosso portal Conexão Escola para ter acesso aos vídeos e às nossas propostas de atividades, tá bom? O site está aparecendo na sua telinha, junto com o QR Code. Então, é só acessar www.sme.goiania.gov.br
Conexão Escola. Eu vou ficando por aqui e vocês aí continuem criando, questionando e se encantando. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!